Marcos 5, 25. Vamos orar mais uma vez? Você tem costume de orar todos os dias na sua casa? Não precisa levantar, não. Não precisa dizer nem sim, nem não. Mas se não tem, faz o teste de tirar 10 minutinhos. Acorda 10 minutos mais cedo. Pastor, eu posso orar de joelhos? Pode orar de joelho, deitado, sentado, andando, fazendo um café, tomando banho. Até tomando banho, pastor? Pode. Mas você vai focar numa única coisa. Colocar o seu coração nas mãos do Senhor. Faz um teste de 30 dias. O mês começou agora. Começa agora. Hoje é 3, né? Começa no dia 3 e vai até o dia 30. Maio é 30? 31. Maio é 31. Vai até o dia 31. E no dia 1º você vai falar comigo, pastor, minha vida mudou por causa de 10 minutos. 10 minutos. Engraçado que eu comecei com 10 minutos e agora eu não consigo fazer menos de meia hora. É isso que acontece. Pai, feche seus olhos. Coloque sua mão no seu coração. Quero colocar meu coração em tuas mãos. Porque, Senhor, há uma semente, uma boa semente sendo plantada neste lugar. E não é o pastor Gustavo que está plantando, é o Senhor, a semente da tua palavra. E ruim seria eu estar num lugar como esse, onde uma boa semente está sendo plantada e eu estou com um coração duro, com terra batida. Mas, Pai, maravilhoso seria se eu tivesse um coração como terra fértil. Maravilhoso é, porque o meu coração, eu declaro nesta noite, que é uma boa terra para receber a boa semente do Senhor. Que toda mente seja levada ao encontro do Senhor. Que todo pensamento que nos leve a abandonar este lugar e a fluir por outros cantos, ó Deus, que ele seja repreendido nesta hora. E que nós tenhamos a mente de Cristo, conectada a Cristo e aos céus, em nome do Senhor Jesus. Aqui nós vamos falar de 2 milagres e eu vou fazer uma alegoria sobre esses 2 milagres. E o tempo já está escasso, mas eu sei que eu vou conseguir finalizar isso aqui dentro do tempo proposto. Nós vamos falar da mulher do fluxo de sangue e também do milagre na casa do Jairo. Muitos de nós achamos que Deus faz milagres porque Ele faz milagres. Mas nós precisamos entender que no livro de João, os milagres não são chamados de milagres, eles são chamados de sinais. E os sinais, eles não são simplesmente cura, manifestação do poder de Deus, libertar, né, pessoas cativas, pessoas que estão possuídas de um espírito imundo ou algo parecido. Os sinais não é simplesmente curar o cego, fazer o coxo levantar, fazer o paralítico andar. Não é só isso. Essa é a parte que nós conseguimos enxergar, mas os sinais, eles são como pregações sem palavras. Os sinais, eles são como pregações materializadas. E é por isso que Jesus fez tantos sinais. E é por isso que Jesus continua fazendo sinais. Por quê? Porque Ele está mostrando para nós o quanto Ele é gracioso. E a Bíblia diz que maravilhosos são os pés daqueles que anunciam o Evangelho do Senhor sobre os montes. Então, cada sinal que acontece, cada milagre que acontece na nossa vida, está dizendo que Ele é gracioso, porque nós olhamos para nós, cada um de nós olhamos para nós e dizemos, cara, eu não merecia tanto, eu não merecia tudo isso. Já aconteceu com você receber algo que é tão grandioso? Mas não, eu sou incapaz de viver isso. E nesse contexto desses 2 milagres, eu me fiz uma pergunta enquanto eu preparava essa palavra. O que realmente bloqueia os milagres na nossa vida? Mas isso é fácil, não precisa nem de chat para isso. Pecado. Nota 10. Só que não. Todos. Você está querendo dizer que o que bloqueia o pecado na minha vida não é o pecado? Eu estou querendo dizer não. Eu estou dizendo. Como assim, pastor?
Quem já recebeu algum milagre aqui na vida, levanta a mão. Agora você pode levantar. Levanta mais alto. Agora você vai abaixar a sua mão e eu vou te fazer uma pergunta que você não vai precisar responder. No dia que você recebeu aquele milagre, naquele dia que você descobriu que você foi curado, que Deus fez aquilo, que Deus manifestou graça, salvou aquele fulano, seu irmão, seu pai, seu primo, sua família, aquele milagre que você tanto orava, naquele dia, você não precisa responder. Olha para você naquele dia. Você pode dizer que naquele dia você estava livre de todo o pecado? Que você não tinha um pecado que ainda não tinha sido confessado ou algo parecido? A gente não pode. A gente não pode. Por que a gente não pode? É por causa exatamente disso aí, que a graça do Senhor ela é sobrenatural e muitas vezes incompreensível com a mente humana. Estou falando contigo que você pode pecar? Não, né? Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que a limitação de receber a promessa não é o pecado. Você sabe por quê? Teve um dia em que o meu pecado ele foi colocado sobre o homem. Teve um dia em que o seu pecado foi colocado sobre um rei. E naquele dia, ele venceu o poder do pecado que atuava em mim. Naquele dia, ele quebrou as cadeias daquele pecado que me aprisionava. Naquele dia, ele rasgou a maldição que me acompanhava porque eu era dominado pelo pecado. Então, o pecado não é mais um problema para mim e para você, porque toda vez que eu olho para a cruz, eu enxergo que eu fui perdoado ali. A ovelha, ela não é burra assim como alguns falam. Na verdade, ela é até bem inteligente. Quando alguns filhotes ficam órfãos e não tem mais aquela mãe para cuidar deles, o pastor ele faz ele tem um método para entregar aquelas ovelhas para a ovelha adotiva, a mãe adotiva, só que a mãe não recebe. Se você pegar aquelas ovelhinhas, do jeitinho que elas estão, e entregar para uma mãe ovelha, ela vai matá-los. Mas os pastores eles fazem uma coisa. Eles raspam o pelo das ovelhas órfãs. Jogam fora. Raspam o pelo das ovelhas, filhas da mãe que receberá as órfãs. E aquele pelo, ele coloca sobre as ovelhas órfãs. Quando aquelas ovelhas órfãs chegam nessa mãe, ela sente o cheiro de quem? Dos filhos legítimos. E ela os recebe. Olha como que é poderoso. Foi exatamente isso que Cristo fez por nós naquela cruz. A Bíblia diz que nós estamos em Cristo. Nós estamos dentro, nós estamos nele. Toda vez que o Pai olha para nós, quem que ele enxerga? Só mais uma vez, um pouquinho mais alto, todos juntos. Quando o Senhor olha para nós, quem que ele enxerga? E ele nos recebe. Quando ele nos cheira, ele cheira o cheiro de Cristo. E ele nos recebe. Quando ele olha para nós, ele enxerga a santidade de quem? E ele nos recebe. Quando ele olha para você, ele enxerga a justiça de quem? Por isso que ele te recebe. Por isso que ele nos recebe. Então eu quero que você guarde bem na sua memória, enquanto eu prego, que o pecado não é o problema de não recebermos os nossos milagres. O problema é outro. E qual é o problema? O merecimento. O problema é a justiça própria. Toda vez que nós queremos nos relacionar com o Pai, mediante algo que nós fazemos para merecer aquilo, nós estamos colocando de lado a fé, nós estamos colocando de lado o favor imerecido.
E sem graça não tem milagres. Sem favor que nós não merecemos, não existe milagres. O Senhor está construindo sobre a sua vida, sobre o coração nestes dias, uma fé inabalável. E você vai precisar aprender esta verdade e viver esta verdade no seu cotidiano. Nós precisamos entender que nós verdadeiramente não merecemos. Só tem um que mereceu, João. Só tem um que foi justo de fato. E esse um, ele é o nosso Jesus. Versículo 25, a Bíblia diz o seguinte: no meio da multidão estava uma mulher que havia 12 anos sofria de hemorragia. Tinha passado por muitas dificuldades, nas mãos de vários médicos, e ao longo de muitos anos gastou tudo que possuía sem melhorar. Na verdade, só havia piorado. Tendo ouvido falar de Jesus, aproximou-se por detrás dele, no meio da multidão, e tocou o seu manto. Pois pensava, se eu apenas tocar o manto, eu serei curado. No mesmo instante, a hemorragia parou e a mulher sentiu no seu corpo que tinha sido curada da enfermidade. Jesus imediatamente percebeu que dele havia saído poder. Por isso virou-se para a multidão e perguntou: quem me tocou? Seus discípulos disseram: está uma multidão aqui, a multidão está te apertando, a multidão está te empurrando. Então, muitos, e o Senhor pergunta: quem me tocou? Jesus, porém, continuou a falar ao seu redor para ver quem havia tocado nele. Então a mulher, assustada, tremendo pelo que tinha acontecido, veio, ajoelhou-se diante dele e contou o que havia acontecido. Jesus lhe disse: filha, a sua fé te curou. Vai em paz. Eu quero começar por um lugar que nem é o começo da minha pregação, que eu acho que não vai dar. Eu estava achando que ia dar, mas estou achando que não vai dar. Preste atenção numa coisa. A lei, que não são 10 mandamentos, viu? A lei são 603 mandamentos. Mas a lei, ela dizia que essa mulher estava proibida de encostar em alguém. A lei diz que essa mulher tinha que viver separada das pessoas, então ela não podia ir no culto. Ela não podia ir no GECEL. Pastor, mas o que é GECEL? GECEL é a nossa reunião no lar. E é top, poderosa, você pode ir. Pergunta para alguém do lado. Essa mulher não podia se relacionar com os seus parentes, com o seu marido, com os seus filhos. Ela não podia. E ela também não podia tocar em ninguém, porque na lei, a lei o que passa não é coisa boa, o que passa é coisa ruim. Se você tem saúde e um doente toca em você, o que acontece? É você que fica impuro, não o contrário. Era isso que acontecia aqui. Ela estava infringindo a lei ao tocar em alguém. E ela toca Jesus. Primeiro ponto. Infringir a lei é pecado ou não é? É. Infringir a lei é pecado ou não é? É pecado. Aquela mulher pecou ou não pecou ao tocar em Jesus? Pecou. Ela foi curada ou não foi curada? Foi curada. Então o que eu posso enxergar nessa passagem? Que o pecado não foi um impedimento de receber o seu milagre. O pecado não foi um impedimento de receber a cura de Jesus. O pecado não fez com que Jesus se distanciasse daquela mulher e não a curasse. E você pode olhar todos os milagres de Jesus. São mais de 30 catalogados. Em qual deles Jesus perguntou: você pecou hoje, filho? Você pediu perdão pelos seus pecados de ontem? Você está levando uma vida santa? Dos 10 mandamentos, qual que você tem mais dificuldade? De nenhum, como aquele jovem rico disse. Em momento nenhum ele pergunta isso para ninguém, ou você vê Jesus perguntando para alguém se ele é santo o suficiente para merecer que Jesus o curasse. Não existe isso na Bíblia. É exatamente isso. Não existe. Por quê? Porque não é o seu merecimento que te coloca debaixo da promessa. Não é o seu merecimento que te aproxima do milagre. É a graça de Cristo que te coloca sob o milagre dos céus.
É o merecimento de Cristo. Ele mereceu. Ele conquistou. Ele foi o único que teve justiça, santidade de fato. E Ele colocou a sua justiça sobre nós. E aquela mulher no Velho Testamento, quando encostava em alguém, ela deixava aquele alguém impuro. Mas na graça, quando o impuro como eu, quando o impuro como você, como um pecador como nós, encosta em Jesus, encosta na santidade de Jesus, é a santidade dele que entra em mim, é a justiça dele que me justifica, é a paz dele que entra na minha vida, filho. Você pode glorificar a Deus. Você pode me ajudar a pregar e falar aleluia, amém, eu recebo. Pastor, então o senhor está querendo dizer que eu não preciso viver a santidade? Que eu estou querendo que você entenda que cada coisa na nossa vida tem uma prateleira. E a santidade está na prateleira do fruto. Santidade é o fruto. Santidade é o resultado da minha entrega para o Senhor. Santidade é o resultado da minha fé em Cristo Jesus. Mas tem a base. Então tem algo que provocou esse resultado. E o que provoca esse resultado? A fé. A revelação da justiça de Deus, que é Cristo, sobrecaindo sobre a minha vida. Isso é base. Base é entender que eu era mesmo impuro, que eu tinha uma lista gigante de anotações me condenando, mas quando Jesus se entregou naquela cruz por mim, Ele rasgou o meu espírito de dívida. Eu já tinha sido condenado, mas Ele não me fez um descondenado, Ele me fez uma nova criatura, sem passado. O passado ficou para trás, as coisas velhas eu deixei para trás, para viver as novas coisas no Jesus como nova criatura, como um novo homem, como uma nova mulher, como um novo Filho do Senhor Jesus. Você é novo. É tudo novo. Tem um programa nos Estados Unidos que os caras consertam carro velho. Pega aqueles Maverick, tudo enferrujado, fica como novo, mas é aquele Maverick velho. Não foi isso que Jesus fez com você. Ele quebrou o vaso velho e fez novo. Você lembra do seu passado? Porque o Satanás, o cão, fica na sua cabeça te lembrando. Mas você não tem passado. Ele esqueceu o seu passado. Quando você entregou sua vida para Jesus, Ele esqueceu o seu passado pecaminoso. Pastor, você fala isso que você não sabe os meus pecados, e você também não sabe os meus, mas Ele sabe os nossos, e não tem pecado maior do que o sacrifício de Cristo ali naquela cruz. Não existe. Não há nada maior do que aquele amor. Não há nada mais poderoso do que aquele amor. Versículo 26. Passou por dificuldades com vários médicos e gastou tudo que tinha, ela, sem melhorar. Sabe como funcionava a medicina no passado? Eles não tinham médicos com tecnologia como a gente tem. Então, durante muito tempo, eles usavam a lei para curar as pessoas. O médico usava a lei, se utilizava da lei e seus procedimentos para curar as pessoas. E aquela mulher gastou o que tinha. E não conseguiu melhorar nem um pouco. Ainda piorou. Se você está tentando se relacionar com Jesus por aquilo que você faz, a situação vai se tornando cada dia pior, porque não nos relacionamos com Jesus por merecer. Jesus, eu orei a semana inteira, direitinho, eu jejuei, combinei com o pastor que eu ia fazer só uma refeição por dia com a igreja, e assim eu fiz, quase morri de fome, cheguei a desmaiar um dia no serviço, mas eu fiz tudinho. Comecei na segunda, hoje é domingo, 7 dias combinados. Hoje é o dia D. Estou merecendo, Jesus. Pode chegar? Claro que pode.
Porque a gente não pode colocar impedimento no agir do Senhor, mas é graça purinha. Porque no bem da verdade, quando nós entendemos que nós merecemos, a gente coloca de lado a graça. E não tem cura sem favor imerecido. Ele te chamou para estar aqui hoje, Ele te conhece. Você pode olhar para você e falar, eu não mereço, mas eu também que estou pregando para você, olho para mim e digo, eu também não mereço. Você pode olhar para mim e falar, não, mas eu queria ser igual o pastor, que Deus tem feito muitos milagres. Não, nós queremos ser igual a Cristo, porque Ele é o caminho, Ele é a forma, a sua mente, a nossa diretriz é igual a Ele. Eu não mereço mais do que você, a minha oração não é mais importante do que a sua, o meu jejum não é mais importante do que o meu, a palavra de Deus na minha boca não é mais valiosa do que a palavra de Deus na sua boca. A palavra de Deus na minha boca é palavra de Deus, mas na sua, ela também é palavra de Deus, porque a palavra de Deus não é minha e nem sua, é a palavra do Senhor. Incrível nesse milagre é que em todos os outros milagres da Bíblia, Jesus iniciou o milagre. Pode ler todos os 4 evangelhos. Jesus inicia todos os outros milagres. Mas esse engraçado é que ele não iniciou, não. Aquela mulher falou com ela mesma. Vou encostar em Jesus, porque eu sei da fama que ele tem, o poder que ele tem. E quando eu encostar, isso é fé. Fé ativa. Imagino eu que ela foi escondidinha, porque se aquele povo descobre que ela era uma mulher leprosa, ela estava enrolada. Então imagino eu que ela foi escondida e ela foi empurrando as pessoas e não tinha espaço para ir por cima, ela foi indo por baixo, porque as pernas normalmente é mais magrinha, né? E aí ela foi indo por baixo, foi indo por baixo, falou, se eu tocar eu vou ser curado, é hoje, não vai passar de hoje, mas eles podem me apedrejar, pode dar um problema grande, não, mas eu não quero saber do problema, se eu tocar em Jesus hoje, eu vou ser curado, isso vai acabar, vai finalizar e tá! Ela encosta. Jesus não está nem sabendo de nada do que está acontecendo, Jesus não está sabendo. Jesus fica sabendo quando ele sente que dele sai virtude para alguém. Olha que incrível. Eu vejo numa hora dessa como que aquela mulher, me entenda com bons ouvidos, tá? Obrigou a Jesus a abençoá-la, sem falar nenhuma palavra. Porque ela já tinha declarado. A Bíblia diz que quem crê, fala. A Bíblia diz que quem crê, fala. O crente que crê e não fala, agora lembrei até do Marcos Feliciano, ele está com defeito de fabricação, quem lembra? Esse é das antigas, tá? Você passou dos 40, certeza. E ela ouviu falar de Jesus. Ela ouviu falar da fama de Jesus. A Dai está rindo lá atrás. Ela lendo do Marcos Feliciano. Já está com 40, Dai? Hoje tem internet, né? Não precisa mais. Ela ouviu falar de Jesus, da sua fama, daquilo que ele fazia, daquilo que ele manifestava, da graça que ele manifestava sobre a vida das pessoas que não merecia. Teve um grupo de pessoas que não recebeu nada. Qual foi o grupo de pessoas que não recebeu nada? Os religiosos. Que batiam no peito e diziam, eu não sou igual a esse, não. Eu sou filho de Abraão. Aqueles que, quando iam orar, orava só de pé, aparecendo para as pessoas. Aqueles, quando ia jejuar, falava com todo mundo que estava jejuando. Mas teve um grupo de pessoas que tocou a Jesus e recebeu virtude dele, e essa mulher estava nesse grupo de pessoas, e ela ouviu falar de Jesus, e a Bíblia diz em Romanos, capítulo 10, versículo 17, que a fé vem pelo ouvir, isso é, por ouvir as boas novas a respeito de Cristo. A fé não vem por ouvir a lei, a fé não vem por ouvir a lei e meditar na lei
e viver com o Senhor de acordo com a obediência da lei. A fé vem pelo ouvir as boas novas. O que é boas novas? Cristo, Ele obedeceu a lei, Ele foi naquela cruz, Ele me santificou naquela cruz, Ele me justificou e graciosamente escreveu os nossos nomes do livro da vida. Essa é a boa notícia que nós devemos espalhar. E aquela mulher só creu porque ela ouviu falar. Aquele que tem uma fé inabalável, ele anuncia a notícia extraordinária. A graça é extraordinária. A graça é extraordinária, Fabrício. A gente olha para a nossa família, a gente olha para a nossa casa, a gente olha para tudo que está acontecendo, a gente não vê a solução. E muitas vezes a gente busca em nós mesmos por que não tem solução. O que está acontecendo? Eu estou em pecado. E aí tem aqueles que falam, realmente você não recebe a promessa porque você está em pecado, você vasculha os pecados na sua vida, e você para, medita, pensa, busca os pecados para não conseguir enxergar algo tão horrível na minha vida, para não receber a bênção, e aí você busca os pecados dos seus antepassados, maldição hereditária, e você fala, aquele avô, em vez de deixar para mim uma herança boa, não uma fazenda não, deixou uma herança maldita, e agora aquele velhinho, em vez de me ajudar, piorou minha vida. Mas você precisa entender uma coisa, filho. Quando Jesus morreu por você naquela cruz, não tem maldição sobre a sua vida que Ele não consiga quebrar. Não tem pecado na sua vida que Ele não consiga romper. O pecado não é mais um problema para o meu relacionamento com Cristo. Porque, como eu já falei com vocês algumas vezes, nós não somos mais pecadores, nós somos santos. Nós não somos como um padeiro que faz pão o tempo todo. Nós não somos mais pecadores que pecam o tempo todo. Nós somos pessoas comuns que às vezes resolvemos fazer um pão. Logo, nós não podemos ser chamados de padeiro. Você é santo, que às vezes ainda peca porque está no processo de santificação. Jesus é o caminho, Jesus é o processo. É por isso que às vezes você cai, por isso que às vezes você tropeça, é por isso que às vezes eu te ligo e falo, vão comigo, filho, não para, não desanima, pastor, tá ruim, tá brabo, eu sei que tá, mas vamos junto, vamos caminhar, que vai melhorar, e você caminha e você anda. Cristo é aquele que dá as mãos e coloca de pé as pessoas. Nós falamos isso semana passada. Cristo é aquele que deu as mãos para aquela menina e colocou ela de pé. Essa mulher teve uma fé ativa. Ela ativou sua fé, ela declarou aquilo que ela ia viver e ela viveu aquilo que ela declarou. Não é confissão positiva não, filho, mas aprenda aqui. Ela falou com ela mesma, se eu encontrar Jesus e colocar as mãos na orla do manto de Jesus, eu serei curado. Ela disse. E Jesus honrou a fé daquela mulher. Jesus está nos ensinando algo aqui. Você tem que falar aquilo que você crê. Aquele que crê, fala. Você tem que falar aquilo que você vai viver. Você tem que repetir para você mesmo as promessas do Senhor. A Bíblia diz, criei, por isso falei, com esse mesmo espírito de fé, também nós cremos e por isso nós falamos. Você não recebeu o milagre, não é porque você tem pecado na sua vida. Não é porque você é um santo que ainda peca. Nós não recebemos muitas vezes aquilo que a gente tem buscado, porque a gente está querendo merecer aquilo, e não há merecimento que conquiste as bênçãos do Senhor. Não há merecimento que mova a mão de Deus para nos abençoar. Não há merecimento que abra os ouvidos de Deus para ouvir o nosso clamor, porque a Bíblia diz que as mãos dele
não estão encolhidas para que não possa nos abençoar. E os seus ouvidos não estão tapados para que não possa nos ouvir. Entenda que aquele que não poupou o seu único filho, mas o entregou por nós, como não nos dará com ele graciosamente todas as coisas? Romanos 8:32, a Bíblia diz: aquele que não poupou o seu filho, mas o entregou por nós, como não nos dará com ele graciosamente todas as coisas? O que você está precisando, ele tem para oferecer. O que você está necessitando, ele tem para te entregar. Que seja uma salvação na sua casa, na sua família, tirar os filhos das drogas, uma cura na sua vida ou na sua casa, não importa o que você está precisando. Cristo é a fonte inesgotável. Ele é o bom pastor e quando nós estamos com ele, nós não temos falta de nada. Quando nós estamos com ele, nós não temos falta de ninguém. Amém. Isaías 61:10, a Bíblia diz: vou me alegrar muito no Senhor. A minha alma se alegra em Deus, que me cobriu de veste de salvação e me envolveu com manto de justiça. Aquela parte do manto onde aquela mulher tocou chama talit. É aquela parte do manto. Guarda o nome, talit. Aquela mulher, ela representa essa igreja. Ela representa essa igreja dessa geração. E a filha de Jairo, ela apresenta a geração futura. Eu queria te dizer que a geração futura, ela não receberá o milagre, ela não receberá a vida se a igreja não largar os seus trapos de imundícia. Entenda que aquela mulher que sofria de hemorragia durante 12 anos, ela usava, não tinha absorvente naquela época, era um trapo que era chamado de trapo de imundícia, de sujeira. E aquela mulher, e a Talita, ela só recebeu Jesus depois que aquela mulher também largou o seu trapo de imundícia. E para que você e eu alcance a geração futura, para que a igreja alcance a geração futura, nós vamos ter que largar a nossa justiça própria, a nossa religiosidade, para viver tudo aquilo que Deus nos dará graciosamente no Cristo Jesus. No versículo 35 de Marcos, que alguns acreditam que nem foi Marcos que fez as anotações. Sabia disso? Diz que ele escreveu, mas quem esboçou tudo isso nem foi ele. Alguns acreditam. Enquanto Jesus ainda falava com a mulher, chegaram os mensageiros na casa de Jairo, o líder da sinagoga, e disseram: sua filha morreu. Tio, acabou. Não incomoda mais, não tem mais jeito. Morreu. Jesus, porém, ouviu essas palavras e disse a Jairo: não tema, só creia. Então Jesus deteve a multidão e não deixou ninguém acompanhar-se, exceto Pedro, Tiago e João. Quando chegaram à casa do líder da sinagoga, Jesus viu um grande tumulto, com muito choro e lamentação. Então entrou e perguntou: por que vocês estão chorando? A criança não morreu, ela está dormindo. A multidão riu de Jesus, ele, porém, fez todos saírem e levou o pai, a mãe da menina e os 3 discípulos para o quarto onde ela estava deitada. Segurando-a pela mão, ele disse: Talita cumi, que quer dizer: menina, levante-se. A menina, que tinha 12 anos, levantou-se de imediato e começou a andar. Todos ficaram muito admirados. Jesus deu ordens claras para que não contasse a ninguém o que havia acontecido, e depois mandou que desse alguma coisa para aquela menina comer. Imagino Jesus chegando naquela casa, envolvendo aquela menina, Talita, sendo envolvida pelo talit. É o manto que cura. Isaías diz que nas suas vestes há
salvação. Isaías disse que o seu manto é um manto de justiça. E aquela menina foi envolvida pelo manto de justiça de Jesus. E a morte que havia ali, ela teve que dar licença, ela teve que sair para que a vida entrasse naquele lugar. E quando nós começarmos a caminharmos com Jesus, quando a gente viver esses milagres com Jesus, quando estivermos tocando no talite de Jesus, quando largarmos a nossa justiça própria, os nossos mantos de justiça, a palavra diz que a geração seguinte, ela receberá a vida do Senhor ainda que esteja morta. Isso é graça de Deus sobre a nossa geração, é graça de Deus sobre a geração futura. Então o que eu quero dizer? Você que tem filho, Deus tem uma promessa para os seus filhos. Eles servirão ao Senhor, eles receberão vida do Senhor para caminhar com Ele. Amém. E para finalizar, Jesus mandou dar para aquela menina que ele acabou de ressuscitar comida, alimento, pão. Eu queria te ensinar uma coisa que eu gostaria muito que você conhecesse, que você entendesse. Que Deus possa abrir o seu coração e sua mente nesta hora, te dar revelação daquilo que eu vou te ensinar nesta hora. Pare de oprimir o pecador com o seu pecado. O diabo já faz o trabalho dele. Encontre um pecador, encontre esses que precisam de Jesus e mostre para ele o amor de Cristo. Mostre para ele a sua graça, o quanto ele o amou, como a vida dele pode mudar caminhando com Jesus. É o amor do Pai que nos constrange. O constrangimento, nós somos constrangidos por ele. A Bíblia diz que é como um abraço dos céus, um abraço do Pai sobre nós, nos conduzindo para uma nova vida. Muitos andam pregando que a gente não fala mais de pecado nos púlpitos. Eu gostaria que você me mostrasse nessa passagem, na passagem do Zaqueu que a gente leu, na passagem daquela mulher que estava para ser apedrejada, qual foi o momento que Jesus os acusou? Ou na vida de qualquer um que recebeu um milagre de Jesus, qual foi o momento que Jesus os acusou? É o amor que nos constrange, filho. É a graça que abre um caminho novo para a nossa vida, não é a lei. Toda vez que nós infringimos as pessoas a lei, nós não contemplamos aquelas pessoas com a graça dos céus. E o que nós precisamos anunciar é o evangelho da graça do Senhor. É isso que vai gerar uma fé inabalável na vida deles e na minha também. Amém? Amém. Eu gostaria que você se colocasse de pé. Quero chamar o meu time da música para cá. E eu quero orar com você.